Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nicole e Arthur. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Eu acho que a gente podia começar... Nicole, você quer tocar um pouco do Qual Nidre pra gente? Claro. Eu vou te parar depois de um tempo, tá? Pra gente conversar. Tá. Nicole, bravíssima. E apresentando a Nicole aqui para quem está assistindo, ela é aluna da casa de vovó Dedé e incrivelmente só toca o cello há 1 ano. Tudo bem que já tocava violão antes, isso ajuda, mas mesmo assim, e ela tem 15 anos. Parece que tem mais, mas tem 15, né, Nicole? Eu queria falar sobre um assunto que é a produção do som. O seu som é lindo. E o som, ele é uma combinação de aspectos, né? O primeiro deles é a movimentação do arco. Isso você tem fácil.
você tem um bom gosto. Só que o som ele tem esse aspecto horizontal, só que ele tem um aspecto vertical também. Esse aspecto vertical é um dos mais difíceis de a gente pegar, porque muitas vezes a verticalidade raspa o som. Então, mas a gente tem que ter uma boa combinação. E existe o ponto para esse tipo de repertório onde o cello soa melhor, que é mais ou menos esse aqui, ó. E que é um lugar meio difícil de tocar às vezes, porque mostra muito. Então, a gente evita... Quando a gente vai tocar música popular é um pouco diferente. Você vê, eu tô com essas manchas aqui de breu, porque eu toquei ontem música popular, a gente procura outros tipos de sonoridade. Mas na música clássica, num repertório que nem o Colnidre, esse daqui é um ponto. Então eu queria falar um pouco sobre esse aspecto de verticalidade agora e como é que a gente trabalha. Então, o som é uma combinação, é claro, vamos esquecer agora a mão esquerda por enquanto, porque ela também tem uma influência grande em termos de vibrato, em termos de ressonância, mas o som ele é uma mistura, então, da condução, que é o que você tem muito bem, e agora o que eu queria adicionar um pouco é esse aspecto que é mais vertical, tá? E aí vem uma palavra que é bem importante, que é fricção. Então, quando eu vou começar, eu preciso ter a fricção. Porque se eu não tiver a fricção, pode ser até um som bonito, mas ele não vai cortar a orquestra. Ele não vai muito longe, né? Então eu preciso desse aspecto. Agora, como atingir a fricção? Isso aí é um assunto para a vida inteira. Mas eu queria começar com um exercíciozinho com você, que é apoia a mão esquerda aqui no talão. Isso. Busca um ponto que é, vamos supor, pega a metade aqui do seu espelho e cavalete e um pouquinho para baixo disso. Aí, bota na corda sol e aí você vai puxar o arco e vai sentir um pouquinho de resistência aqui, ó. De leve resistência. Experimenta. Deixa ela parada. Mas sente que tem alguma coisa aqui acontecendo. Aí... Então, legal, o embrião do som é esse mesmo, só que o que acontece é que você vai reparar que para controlar o arco, a gente tem que controlar a velocidade. Qualquer coisinha de descontrole de velocidade, o som falha, repara. Então, o controle da velocidade é muito importante. Quando a gente busca as ressonâncias. E o arco começa às vezes a ir tão lento que é quase como, ao invés do cachorro abanar a cauda abana o cachorro. Lentíssimo, né? Então, esse daqui é o ponto básico de produção. Esse exercício é muito importante, que eu acho que ele dá para a gente esse controle. Outra coisa, eu evito subir meu pulso no talão. Então, a ideia é, sempre que no instrumento a gente sempre procura linhas. Isso daí tem um grande violoncelista, Janos Starker, que foi um dos grandes professores do século XX, grandes virtuosos do século XX, que ele falava muito em procurar linhas e não ângulos. O que é isso? Linha, ângulo, ângulo, ângulo na mão esquerda, linha na mão esquerda. Ângulo, linha. Mesma coisa no arco, a gente evita a formação de ângulos, a gente procura linha. Ou seja, existe a energia que vem lá de trás das costas, chega até a ponta da sua mão, porque isso tudo está em linha. A condução é tipo a fluência de energia, um rio correndo. Qualquer bloqueio aqui, eu quebro essa fluência de energia. Agora, uma coisa interessante para você saber, esse tal de Janos Starker dizia que o maior professor de violoncelo era Aldo Parisot, natalense. Ele falava, Aldo Parisot, o maior professor de violoncelo da história. Você vê, né, aqui pertinho, vizinho de vocês, Rio Grande do Norte. E é importante que a gente saiba essas histórias
da tradição que a gente vem, porque a gente como artista, Nicole e Arthur, a gente carrega uma bagagem assim, ó. A gente carrega uma mala da nossa herança cultural. Então, isso que eu estou conversando com vocês hoje não é ideia de Fábio. Né? Isso daqui foram transmissões de gerações, 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 e que vão passando e que a gente vai pegando essa bagagem. E é um orgulho para a gente, né, ter Aldo Parisot no Brasil, professor da Yale por mais de 60 anos, tocou com a Filarmônica de Nova York, Berlim, Viena. Se não fosse ele, Villa Lobos não tinha escrito tanta música de cello. E é bom a gente conhecer essas tradições. O irmão dele está vivo e é um cellista fantástico, Ítalo. Fez 93 anos anteontem. Eu vou falar para ele de vocês. Ele está super lúcido ainda. Mora nos Estados Unidos já há mais de 60 anos, mas tem uma relação ainda de muito carinho com o Brasil, com o Nordeste. Bom, então, esse daqui é fundamental, a gente entender velocidade, entender linhas. Então você vai brincar depois um pouco com como que seria, eu estou na direção, isso daí você já faz, né, que é essa direção, nunca essa, né, para tocar. Ou seja, quando eu não posso deixar o peso do meu arco no quarto dedo, não é isso? Eu deixo no primeiro, sem exagero nenhum, nada. Mas a linha aqui está mantida, então eu não quero fazer isso demais, porque isso daqui muita gente, por exemplo, no cello treme na hora de tocar o arco, e o tremer é a falta de controle disso daqui, ó. Quando o pulso tem que voltar. A gente tem que tomar cuidado com o pulso, ele é uma junta... Tá, juntas básicas do cello, vamos lá. Essa aqui, pulso e o metacarpo, né? Que é essa juntazinha aqui. Qualquer coisa que a gente faz é uma combinação dessas coisas. O pulso é que a gente toma mais cuidado, a gente nunca deu uma... O pulso ele nunca tem atividade por ele mesmo, ele tem reflexo, né? Eu vi ali o Arthur aquecendo com o Dupont. Se a gente for estudar o Dupont, sei lá, em staccato, vou lá... Você vê que ele tem reflexo, mas ele não comanda nada, né? Então, no arco, quanto menos eu tiver pulso, melhor. Vai ter um pouquinho, mas depois isso a gente vai, no final da aula eu vou deixar um exercício para vocês. Esse controle vai ser muito mais aqui do que aqui. Yo-Yo-Ma tem isso lindo, né? Ele não faz nada no pulso então ele tem um controle absoluto. Então agora você coloca aquele mesmo exercício, Nicole, mas eu quero que você sinta que seu pulso está mais ou menos em linha com o seu cotovelo. Aí, isso, ótimo. E você pode até subir um pouquinho o cotovelo, aí, só para liberar ele, né? Porque aqui a gente pensa assim, tô relaxado. Mas aí é muito difícil tocar assim, né? E acho que a linha seria o ponto principal. Porque, ó, também aqui eu não estou em linha mais, né? Eu posso usar isso, mas meu ponto básico tem que ser esse. Tem que ser onde eu estou em linha. Tenta achar esse pontinho aí. Perfeito. Isso aí, hiper rápida. E aí, quando você faz o exercício, você já parte desse ponto. Aí, coloca a sua mão esquerda lá. Perfeito. Legal. Muito bom. Você está vendo que ele está ganhando fricção agora, né? Tem um mantra que você vai repetir todo dia de manhã, você e o Arthur e todo mundo, e eu repito para mim sempre, desde que eu aprendi isso com meu querido mestre Márcio Malar. Tem mestres na música que você nunca vai fazer aula com eles, tipo a gente está fazendo agora, mas às vezes são pessoas que convivem com você profissionalmente. Acho que eu estou aqui algumas vezes, assim, nessa situação, mas ele não foi meu professor regular. Agora ele me ensinou muito mais do que muitos professores com quem eu convivi, mas era na base da profissão, era no dia a dia que a gente tocava, e ele falava, tinha umas frases geniais, e ele me inspirou muito, foi um grande mentor. E ele dizia que o momento da troca do arco é sempre o mais lento. E ele falava, pô, repete isso que nem um mantra. Por quê? Quando a gente troca rápido com o arco, olha o que acontece.
o arco perde controle. Então, já nesse exercício, dentro do possível, Nicole, sem diminuir o som, você vai tentar manter que não tenha esse... Ou seja, troca de arco é só troca de direção, não é força extra. Estou nessa direção, venho para essa, acabou. E aí eu consigo ter linhas longas. Experimenta lá. Ótimo. Maravilha. E você é muito rápido, então, ó. Tem uma coisa que os violinistas têm muito fácil, que é isso daqui, ó. O cello tem que trabalhar, porque o violino, pela posição deles, é mais fácil. Geralmente o violinista tem dificuldade de tocar no talão, né? O talão precisa de um trabalho mais refinado. A gente tem dificuldade de tocar do meio para a ponta, porque para a gente não é natural esse movimento. Mas quando a gente passa do meio do arco, o movimento é esse daqui, ó. O cotovelo para e a gente usa só isso daqui. E se... Aí depois tem uns outros detalhes legais, viu? Isso daqui eu vejo que você já está fazendo. Mas tem até um outro detalhe, porque a gente tem movimentos opositores também. Tipo quando você vai tacar uma pedra, você vai lá para trás, você não joga daqui. Então, ó, olha que interessante, uma forma boa de estudar. Por exemplo, eu estou indo aqui para a ponta e meu corpo está vindo no lado oposto e aí eu volto. E muitas vezes o cello faz isso o contrário, né? A gente vem junto, não. Então se eu estou sentado aqui no meu lado direito no talão, eu passo para o meu lado esquerdo na ponta e volto, né? E isso me dá esse controle de não precisar jogar o arco. Então isso que o Mahler me falou, quando eu tinha a sua idade, mais ou menos, e que virou um mantra para mim, depois quando eu cheguei em Nova York para estudar, meu professor falava a mesma coisa. Ele usava um termo que em português seria não arremessa o arco. Então era sempre um controle muito grande da velocidade. E agora, Nicole, vem um outro aspecto, que é essa coisa mágica aqui, ó. Uma vez eu estava assistindo uma aula do David Finkel. Depois eu queria que vocês assistissem o Quarteto Emerson, foi um dos grandes quartetos do século XX. Eles gravaram a integral dos quartetos de Bartók, fantástico. Tudo que tem de quarteto... O Quarteto Emerson foi a grande referência ali dos anos 90. A gente precisa conhecer os grandes intérpretes, né, para ter essa bagagem que eu falei. Então, por exemplo, quartetos famosos tipo Amadeus, Quarteto Julius, Quarteto Guarneri, a gente tem que ter o som deles no ouvido. E o Finkel, que era esse do Quarteto Emerson, ele foi dar um masterclass aqui em Nova York. Todo mundo achou que ele ia falar de coisas técnicas, musicais. E ele ficou falando sobre Breu. E o pior é que fez diferença. Então, o que acontece? Ele dizia que... Ele estava falando exatamente sobre esse tema que a gente está falando agora, que é fricção. E o que dá para a gente essa fricção é exatamente esse bichinho aqui. E que muitas vezes a gente acha que é falha em técnica e não é. Então, eu vou pedir seu arco emprestado aqui um minutinho e a gente vai fazer uma experiência. Quando a gente passa o breu, às vezes a gente faz assim, né? Não adianta nada. Você tem que ir lá no bolo mesmo. Como se tivesse... Inclusive, o Finkel ensinava a técnica. Esticar o primeiro dedo, botar os outros para trás... polegar embaixo, e agora ele falava assim, aí a gente tem que ouvir, enquanto não ouvir isso, está errado. Calma aí que eu vou chegar lá. E ele tinha a técnica também de pegar do lado assim, ó, que aí, começando alguma coisa já. Ó, lá no bolo da resina. Começou! Agora é que está começando a pegar algum breu no arco. Inclusive o Finkel é tão doido com isso que hoje em dia ele faz umas misturas do arco de breu de contrabaixo com o de cello para ter mais aderência. Eita!
Ah, tá vindo. Bom, não vamos exagerar no nível do Finkel, mas agora você vai colocar o seu arco nessa região para ver o que acontece. Vai lá. Pode ser na corda sol. Agora ele está com fricção, né? Parece uma bobagem, mas a gente precisa disso no arco, senão... E aí, o grande Ítalo Babini, quando foi lá em Natal, ele nunca deu muita aula, ele só teve um grande aluno, que foi o único, Brinton Smith, que hoje ele é professor na Rice, que é uma super universidade nos Estados Unidos, e primeiro cello da orquestra de Houston, no Brinton. E aí eu falei, professor Ítalo, você pode ouvir os alunos em Natal? Na época ele ouviu aí gente que era estudante, mas hoje é profissional, né? Tipo Diego, Lucas. Não sei nem se Dora estava nesse dia, se ela já estava lá. Mas ele ouviu e falou, parabéns, pessoal, vocês tocam muito bem. Aprendam a tocar perto do cavalete. Foi embora. Todos os dias eu reflito sobre como tocar perto do cavalete. Não dizendo que eles não estavam tocando, mas para ir mais à frente ainda. Agora, essa sensação que você pegou... Esse é o nosso som básico, esse é o nosso centro do som. Então, se de manhã cedo eu vou estudar uma escala, eu vou procurar essa sensação. Sabe o que acontece? Um fenômeno interessante, Nicole. Se eu tenho isso, depois eu tenho isso. Se eu tenho isso, eu não concentro depois. É engraçado, eu não sei dizer por quê. Agora você vai experimentar no Qual Nidre, sua primeira nota, você vai achar aquele mesmo pontinho, sentir que tem uma resistência. Experimenta, vê o que acontece. Sente ainda mais resistência, olha, entra. Imagina um navio transatlântico deslizando pelo oceano. Ele é pesado, mas ele desliza. É mais ou menos essa a sensação do arco. Você viu como é diferente, né? É uma transformação grande, né? Quando a gente começa a sentir a fricção de verdade, e não é apertar, né? Não tem nada que você esteja fazendo que esteja te massacrando o som, nada disso, mas isso faz o som projetar e ter... Uma coisa que eu gostei também do tempo que você escolheu agora, que foi um pouco mais movido, o Kol Nidre é uma oração, uma súplica para a época do Yom Kippur. O judaísmo tem uma coisa diferente do cristianismo, porque tem uma época do ano que você pode efetivamente reclamar de Deus. O cristianismo você não pode, o judaísmo sim. Deus, você me prometeu isso, aquilo. É o Yom Kippur. E depois a pessoa pede perdão. Então é uma oração. E se é uma oração, tem palavras, né? Então... Se eu faço muito mais lento que isso, aí eu perco as palavras, né? A gente tem dicção no cello também. Engraçado isso, né? Dicção para o violoncelista. Ou seja... Então não é bem... É como se a pessoa estivesse falando mesmo, além de cantar... E para isso, às vezes, a gente tem que levar em consideração qual o tempo fazer. Experimenta lá do início de novo. Não é muito mais rápido do que você está fazendo, não. Vai lá.
Muito bem. Que aí começa a ter palavras, né? Eu não sei se você fez, mas eu pensaria ou cima, baixo, para ter um pouco a sensação de suspensão, relaxamento, tensão, relaxamento. A mesma coisa aqui, ó, tensão, relaxamento, né? Também é possível fazer, mas aí eu faria não todas baixo, cima no tempo forte, tá? Uma delas, assim, tudo bem, mas eu acho que, até porque você vai ter várias repetições, e nas repetições a gente tem que fazer variado, não é isso? A gente nunca pode repetir igual em música. Tipo, eu tenho um filho de 10 anos, Pedro. Pedro é uma maravilha na minha vida. Agora, menino de 10 anos apronta, né? Imagina, Pedro com 50 anos vai assistir isso. O professor Julito dá risada, né? Mas aí você fala assim, Pedro, acabou a televisão por hoje. Aí ele continua assistindo. Eu não vou virar para ele e falar, Pedro, acabou a televisão por hoje. Ou o meu tom de voz vai elevar, ou às vezes até quando você quer ser mais dramático, você fala mais baixo, ou até cria um silêncio. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo, Nicole, a gente precisa conversar, vamos ali falar sobre uma coisa. Agora, se alguém vira para você e fala, Nicole, precisamos conversar. Silêncio. É mais dramático, né? Então, em música é a mesma coisa. Sempre que a gente tem repetição, ela precisa ser diferente. É uma lei da expressividade humana, digamos assim. Uma coisa, Nicole, eu não sei se é tão legal. Pode ser, mas depois você experimenta também um 4. Guarda o glissando um pouco mais à frente, porque depois você vai ter... Tem outros momentos que vão pedir o glissando, que são mais... Isso é mais um recitativo. Agora, vou te contar uma outra coisa, hein? Se aqui foi esse o ponto, na corda sol ainda é um pouco mais para baixo. Então, não aqui, mas... Porque a corda é mais grossa, né? Então, ela demora mais a vibrar. Se eu tiver muito aqui, eu não consigo fazer ela reverberar, né? Não sei se você consegue ficar de pé aqui um minutinho, só para você ver uma coisa. A gente mantém o distanciamento, não tem problema, mas só para você ver como a corda vibra. Aqui atrás? Aqui? Mais ou menos onde está a mesinha. Repara na vibração da corda sol. Olha só, amplitude de vibração dela, aqui, amplitude de vibração aqui, significativamente diferente, né? Quase nada, muito. Então a gente busca, você vê que na corda grave, se eu for para corda dó, mais extrema ainda, porque ela é mais grossa, né? Então, meu ponto vira esse. Então aqui, se você está nesse ponto na corda lá, ainda desce mais um tantinho para... Experimenta lá. Vê se você acha esse ponto da corda sol que é tão bonito. Isso. Gostou? O cello todo começa a vibrar no corpo, você reparou? Você sente ele... Aqui não muito, né? Tem coisas na música que a gente busca esse som, quando é muito especial, mas... Principalmente quando eu estou na frente da orquestra, quanto mais fricção eu conseguir... eu gosto do termo densidade.
Você pode ter a densidade, você pode ter duas bolas, mesmo tamanho, uma de algodão, outra de metal, elas têm densidades diferentes, né? O som tem densidade também, porque eu posso tocar piano, ou posso tocar piano. São densidades diferentes. Muitas vezes a gente confunde densidade com dinâmica, ou seja, piano é sempre isso, não, piano pode ser, e é mais expressivo. Então foi lindo agora. Agora vamos lá pro... Isso daqui precisa caminhar um pouco, Nicole. Vai lá. Muito bem, seguiu. Ó, acha um ponto de contato um pouco mais sólido. Aí, muito bonito. Ó, aí o arco... Ok, então... Acha um ponto em que... E aqui eu preciso preparar meu arco também, ó. Repara, ele está num ponto que não é muito... E às vezes a gente acha até que é difícil para a mão esquerda, mas se a mão direita não estiver preparada, a mão esquerda meio que... Como é que eu vou dizer? Ela acaba flutuando, né? Ela não sabe o que fazer. Então vamos lá de novo. Controla bem a sua velocidade do arco. Cuidado só que você está repetindo uma nota, Nicole. É só uma. E repara que a fricção da corda de um sol e do outro é diferente, né? É um pouco mais tenso, né? Exatamente, uhum. É mais... não sei, exatamente, tensão musical, mas não física, né? Uhum. Que é, quanto mais eu entro na corda, mais energia eu tenho, não é isso? Agora, o que eu queria... você pegou super bem essas ideias, excelente. Eu vou passar uns exercícios depois no final, que servem para todo mundo, mas que você vai fazer também, são coisas que vão te fazer bem. Você tem um talento extraordinário, Nicole. Obrigada, professor. Adolescência, e você, principalmente como você já parece muito adulta, muito responsável, as pessoas às vezes esperam demais da gente, então a gente tem que saber dosar mesmo as cobranças. Isso é uma coisa que eu falaria para mim com 15 anos, que eu também tinha um pouco desse perfil, que a gente fica soberbado, né? Tem que fazer, não, calma. Porque você vê, é só o jeito, não é força, né? Então, essa é a melhor coisa que eu posso dizer agora, porque até o Italo Babini, eu pedi para ele deixar uma mensagem para os chelistas jovens brasileiros. Quando a gente fez uma homenagem para ele em Natal, ele não falou nada sobre arco, sobre mão esquerda, ele só falou sobre meditação. Engraçado, né? Falou sobre o poder da meditação em controlar essas nossas cobranças que a gente quer de tudo mais, não. A gente tem que botar essas coisas no lugar e deixar que a coisa vá se construindo, e você constrói muito rápido. Agora eu queria ouvir você tocando Carinhoso, você pode tocar para mim? Essa coisa sua com a música popular é um privilégio que você tem de ter nascido nesse... com essa ambiência toda. Eu te dou uma dica, poucos chelistas sabem fazer isso de uma forma autêntica. É um caminho que não, de forma nenhuma, conflita com o da música de concerto. Eles andam juntos. A gente precisa de mais chelistas no Brasil que saibam tocar a linguagem do popular, que é diferente, a poética da música popular. É um som diferente. É o que eu tenho buscado, por exemplo, atualmente. Como é que você toca
o popular com uma linguagem mais autêntica e que não seja brega, e que não seja também muito erudito. Mas como você já nasceu nesse ambiente, agora uma dica, faz umas que você toca violão, mantém isso e tenta aprender um pouco de harmonia funcional também, porque isso depois para a parte de improvisação vai ser uma beleza. Você tendo o domínio do cello, tendo a harmonia funcional e conhecendo por causa do violão, e eu não sei, você bate lá em professor Evelta e fala, professor Evelta, me ensina aí a harmonia funcional, porque ele sabe tudo disso, né? Mas deixa eu ver um pouquinho do Pixinguinha, vamos lá. O professor, assim, eu peguei ela de ouvido, minha avó canta, aí eu peguei ela de ouvido. Que coisa linda. E não sei toda, mas vou tocar um pouco da parte que eu sei. Coisa linda. Deixa eu tentar tocar com você, deixa eu ver se eu me acho aqui. E uma coisa que você faz tirando de ouvido é que você ganha essa propriedade de entender como a música funciona por dentro, não só precisar da partitura sempre. Foi ótimo. Deixa eu ver, eu vou errar pra caramba aqui, mas vou tentar. Deixa eu só fazer uma comparação. Tá, vamos tentar. Se eu te atrapalhar muito, eu paro. Não. Exercício bom, né? Porque como é que seria? Eu estou acostumado com outro tom. Qual seria a próxima nota? Da segunda. Ah, obrigado. A parte do violão, né? Essa? Isso. Gostei dos psicatos. Você vê, eu tava lutando aqui um pouco porque eu tô acostumado, eu geralmente toco em outro tom, aí eu conheço mais as harmonias. Mas esse exercício é ótimo. E você vê, o que quarta posição, terceira, primeira. Ou seja, a mesma coisa que tem nos estudos normais, né? Que a gente faz tantas coisas. E eu acho que o jeito que você tocou esse início foi super bonito. Agora imagina que tem a percussão por trás.
Isso é legal, porque esse exercício a gente fica imaginando tudo. Porque na música popular isso ensina também o rubato depois sua música clássica. Porque existe sempre algum tipo de pulsação por trás. Aliás, o termo rubato, né, que vem exatamente de roubar. Você rouba um pouquinho de tempo ali, mas você tem que devolver em outro lugar. Isso é muito legal, por exemplo, na música popular. Por quê? Porque o rubato da música popular depende de uma percussão. Você falou mesmo do violão lá, né? Tem alguma coisa sempre rítmica, né? E que essa grande coisa nossa da herança, das tradições que vieram dos países africanos, né? Que diferencia tanta gente. Então, na verdade, esse último foi só essa atividadezinha, porque eu quero que você valorize esse dom que você tem com a música popular também, porque ele é maravilhoso. Pensa aí, o Villa-Lobos fez o quê? Fez isso, né? Quando ele trouxe os seresteiros para dentro da sala de concerto, quando ele trouxe o Pixinguinha para conhecer os maiores maestros do mundo, ele está dizendo, não, isso daqui é tão bom quanto qualquer música. E a gente tem que fazer com a mesma exigência de qualidade. Seria isso, né? Quando ele escreve uma peça para orquestra de cello, que começa com um embolador de coco. Claro, misturado com bar, né? Exatamente, que é um embolador de coco, não tem diferença nenhuma. E às vezes, quando a gente... Aí vem uma coisa para vocês pensarem, às vezes nós, artistas brasileiros da música clássica, quando a gente vai tocar música brasileira, a gente esquece de onde vem. E aí não faz sentido nenhum, né? A música fica esquisita, pô. O que é a modinha da Baquiana 1, que é o segundo movimento, né? A modinha, segundo o maestro Bocchino, é a seresta. A seresta, por exemplo, é uma modinha que pulou a janela e foi para a rua. Ele dizia muito isso. A modinha é sempre uma canção muito triste, de amor impossível, sempre com piano e cantada, né? Que era o que se tinha na época. Você não tinha MP3, não tinha streaming. Então, ou você tinha um piano e violão em casa ou não tinha música, né? A gente vai depois falar mais sobre isso, Nicole, mas eu queria que você aproveitasse esse dom que você tem com a música popular e não deixasse ele cair. Todo dia você vai tirando de ouvido mesmo. Quer ver uma do Pixinguinha que é boa para treinar também? Que tem coisa de posição, né? Extensão, mudança de quarta para primeira posição. Tá aí toda a técnica, fricção, em vez de... Agora, para encerrar sua aula, eu vou dizer, o Ítalo tem uma frase muito engraçada. Tocar o cello não é fazer carinho na cabeça da mosca com algodão. Por mais que seja piano não é ausência do forte, tá? É energia sempre, que você pegou muito bem. Nicole, parabéns, ótimo. A gente vai passar pro Arthur agora. O que você vai tocar, Arthur? A suíte número 6. Ei, que beleza.
lindo, cara. E a partitura estava aí decorativa na sua frente só, né? Porque você não olhou para ela. Ou olhou? Eu olhei só algumas vezes. Eu não reparei, não. Achei que foi diretão. Mas muito bem, Arthur. Ótimo. Bom, para quem não conhece, o Arthur é daqui, aluno aqui também da Casa Vovó Dedé. Você está com 13, né, Arthur? Sim. Toca cello desde quantos anos? 9. Desde os 9. E também outro talento espetacular daqui. Essa geração aí que vai trazer tanto orgulho para esse estado do Ceará. Acho que tá na parte do cello está vindo aí uma nova força. Isso é muito importante. Arthur, vamos lá. Uma coisa importante sobre as extensões. Tem lá no tratado, o cello quando começou, lá pelo século XVIII, começou a se estabelecer, se popularizar, as pessoas ainda tinham muitas dúvidas sobre o dedilhado. Esse sujeito que você conhece por causa dos estudos, o Duport, ele escreveu um tratado sobre violoncelo e os estudos eram a última parte do tratado. O tratado é basicamente um livrão que explica o instrumento, né? Isso na época era muito importante, porque a disseminação de informação era muito mais difícil. Eu vim aqui visitar vocês, peguei um voo em 45 minutos, eu estou aqui em Fortaleza. Você imagina o que não era no século XVIII, mesmo dentro da Europa, em 1700 e pouco, você ir de um país para outro. Então, a produção escrita era importantíssima. E ele determinou uma coisa no cello, que depois virou regra comum, e que é importante a gente observar. Extensão, nunca 3/4. Porque essa abertura, ela é meio... Ela pode gerar problemas mesmo para a mão. Você com 13 anos, não. E com a facilidade que você tem, com o talento que você tem, não. Mas mais tarde vai, porque não é natural, tá? A gente ficar com isso muito esticado e tendo que aplicar força. Então, qualquer extensão que apareça para você é 1, 2, 4. Sem exceção. Então, por exemplo, dó, lá, ró, li, ró, lá. Se for ter extensão, tá, ró, li, ró, lá, lá, li, ró, lá. Entendeu qual é a ideia? Então, algumas aqui também eu vi que você fez 3, 4. A gente sempre evita, tá? Deixa eu ver se eu acho um ponto aí. Sabe de onde eu estou falando? Dó, lá, dó, mi, fá, sol, lá, dó, mi, sol, lá. Não, é mais no início. Dó sustenido. Na corda sol. Aí, por exemplo, ó, você fez 3, 4. Essa extensão a gente não usa nunca. É sempre 2, 4, tá? Então, sempre que a gente tem extensão, 1, 2, 4. Nunca 1, 3, 4. Essa a gente evita a qualquer custo, porque a longo prazo ela vai... Eu não quero vetar, não, porque como você faz com facilidade, não é que você não possa fazer, mas a gente evita fazê-la continuamente porque é um esforço muito grande para a mão, né? A mão, naturalmente, ela é mais fácil dela abrir, ó, com o primeiro para trás do que ela fazer isso. Eu tenho até que me concentrar aqui para fazer. Esse é fácil, né? Dr. Spock é fácil. E quando a gente abre para tocar, ó, ela naturalmente... Esse daqui é a extensão mais fácil que a gente tem, a cello é essa. O primeiro dedo ir para trás, relaxando essa junta. Olha como é moleza. Estou aqui em posição, relaxei a junta do primeiro dedo. Ele foi para trás. Essa daqui é mais... Ela despende um pouco mais, tá? Então, o Bach, quando escreve essa peça, ela é para um cello de 5 cordas, né? Cello piccolo. Ele é um pouquinho menor, ele tem 5 cordas. A gente acaba tocando no nosso mesmo, porque ninguém tem o cello piccolo em casa, ou pouca gente tem. É maravilhoso no cello piccolo, espetacular. Aí você vê, tá, agora eu entendi o que ele queria. Mas é uma peça fantástica, né, Arthur? E você toca ela muito bem. Você sabe qual é... Vamos lá, coisas mais gerais. Porque qual é a função do prelúdio dentro de uma das suítes de Bach? Você sabe dizer?
Não. Então, é o seguinte, quando você vai lá para o período clássico, quando você vai para o Mozart, para o Beethoven, você fala muito em o quê? Sonata, concertos. No bar não, né? Sonata não é uma palavra usual assim para a composição instrumental dele. Era suíte, a suíte barroca. A suíte barroca ela vem de pares de danças contrastantes. Esses pares de danças contrastantes são Alemanda, Currante, Sarabanda e Giga. Elas são contrastantes não necessariamente por uma ser lenta ou ser rápida, mas por elas terem características diferentes. Por exemplo, na sarabanda é uma dança interessantíssima porque o acento dela não é no primeiro tempo, é no segundo. Então, quando a gente toca, por exemplo... 1, 2 é o tempo forte. E a própria escrita do bar leva a isso, porque, olha, onde é que está a dissonância, né? Ou então na suíte 2 também. Se olha como ele vai pro segundo tempo. Tudo a ver com esse cenário, né? Música barroca. Ou na suíte 6. Que tem o movimento, por exemplo. É sempre esse segundo tempo. A função do prelúdio é muito simples: estabelecer a tonalidade. Ponto. Tem uma coisa de atmosfera? Acaba tendo, né? Porque quando você começa lá, você já criou qual o clima da suíte, não é isso? Ou então quando você começa... Ou então a introspecção de... Ou quando você começa o trágico, né? Ou então... música de caça. Mas a função é o estabelecimento da tonalidade. E aí os movimentos, por exemplo, a alemanda, na hora da dança, é o movimento dos cumprimentos. Vai começar o baile real, castelo. A currante é uma dança um pouco mais rápida em 3, sempre. Então, contraste, alemanda em 2, currante em 3. A sarabanda é isso que eu falei, de ter o tempo forte no segundo movimento, no segundo tempo. E a giga é uma dança também em 3, e um 3 mais rápido, né? Ou então, o prelúdio estabelece a tonalidade. Tanto que, para o bar estabelecer a tonalidade... O que ele vai fazer muitas vezes? E sabe por que ele tem que estabelecer? Porque hoje a gente toca com a mesma afinação em todas as tonalidades. Na época dele, não. Ele escreveu um livro chamado Cravo Bem Temperado, que tem prelúdios e fugas em todas as tonalidades. Por quê? Porque o cravo bem temperado, antigamente, para cada tonalidade que você tocava, você tinha que reafinar o cravo
A gente tem um sistema hoje em dia que permite tocar em todas as tonalidades, porque a gente tem quinta justa, quarta justa e oitavas justas. Na época do Bach, por exemplo, tinha sistemas de afinação que eram com terças justas. E as quartas e quintas, às vezes, eram maiores e menores. Olha que loucura. Então ele ia tocar, por exemplo, prelúdio em Sol maior, depois ia tocar em Dó menor, ele tinha que reafinar o cravo todo. Então, o que, por exemplo, alguém que tocava alaúde, você conhece o alaúde, aquele violão antigo, mais gordinho assim? Se fosse tocar uma suíte, tinha que afinar os acordes que ia usar durante a suíte. E aí ficava preludiando. E aí tem inclusive um estilo no alaúde, que é o estilo brisé, que você toca o baixo e alterna as notas de cima, que é exatamente, o baixo só adicionou uma nota. Aí você vai me perguntar, Arthur, por que é importante saber isso tudo? É a nossa bagagem. Aquela que eu falei nisso. Que a gente mostra isso para as pessoas de uma forma bem clara. Vamos lá. Será que... sim. Aí existe uma técnica que o Bach quando vai escrever as suítes, ele tem que criar a ilusão de que tem várias pessoas tocando juntas. Porque não tem ninguém tocando junto, né? Você sabia que quando redescobriram as suítes de Bach, aliás, uma das pessoas responsáveis por isso foi o Mendelssohn. Você conhece o nome, o compositor? Sim. O Mendelssohn ganhou de presente da avó dele, era uma família muito rica, uma família judia muito poderosa na Alemanha da época, e ele ganhou da avó dele manuscritos do Bach, que estavam sendo jogados no lixo, assim, porque os compositores não tinham muito essa coisa de serem tocados no futuro, eles não imaginavam isso, não... Imagina, né, você não conseguia nem de um canto para o outro, imagina que... Bach nunca imaginou que no Brasil, em Fortaleza, tantos séculos depois da morte dele, ia ter um menino tocando a música dele maravilhosamente bem. Eles não tinham muito essa coisa. Aí o Mendelssohn ganha de presente da avó dele, né? E um dos grandes compositores que andava próximo a ele, que era o Schumann, achava que estava faltando alguma coisa, que não podia ser para só instrumento solo. E ele escreveu um acompanhamento para a Suite 3, por exemplo, é muito engraçado. Ou então, na história da música, a gente tem grandes erros musicológicos que geraram coisas lindas. O Gounod também achava, né, que estava faltando alguma parte, que, por exemplo, o cravo bem temperado era para ser tocado com outra coisa. Então, quando a gente ouve hoje, que todo mundo conhece, né, é baseado no cravo bem temperado volume 1, que é o prelúdio número 1 do cravo bem temperado. Então essas coisas são importantes a gente saber porque também elas influem como a gente toca. Se a gente sabe o que a gente precisa fazer para cada suíte, se a gente sabe qual é a sensação dos movimentos, isso tem uma influência. E essa parte de reflexão, para a gente, apesar de você ser muito novinho, ela é muito importante também para a hora de tocar, ela faz a gente tocar diferente. Seria a diferença de tocar muito bem e explicar a música. E a gente tem que, no cello a gente tem um desafio, né, como instrumentistas, a gente tem um desafio complexo, porque a nossa música não tem palavra. A gente tem que explicar ela, e aí? Né? Então acho que a gente tem que ser bem reflexivo nesse aspecto. Então tem uma técnica que o Bach usava muito para essas coisas, que é o tal do bariolage. Bariolage é qualquer troca repetindo com a corda solta, tá? Então ele já começa a suíte com bariolagem. E a corda solta é sempre a nota do meio. Então, corda presa, corda solta, corda presa. Então a gente não varia muito, por exemplo, as duas assim, mas 1, 2, 3, 1. Porque essa é a parte da caça, que eu estava falando, né? Os instrumentos de caça.
que ser que nem um trompete, trompa. Experimenta, Arthur. Vamos até experimentar cada original do bar uma vez, que é... Muito bem. Aí seria Fá no pra cima. Cara, Isso. Ó, peraí, até aqui foi. Agora quarto pra cima, né? Isso. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Esse pessoal aqui é rápido, né? Muda rápido, experimenta rápido. Como é que você vai dar essa sensação de que é uma trompa tocando? Por que a gente fala música de caça? Por que o pessoal, quando caçava na época, como não tinha o celular... Aliás, para vocês, né, celular é uma coisa tão normal. Eu não tive celular até os 30 anos de idade, sei lá. Não existia essa possibilidade. Como é que o pessoal se comunicava no campo lá, na hora de caçar? Corneta. Pó, 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 pó. Oh, vem para cá, vai para lá. E por isso que a gente fala música de caça. Agora... Tenta um pouquinho mais rápido. Não precisa se preocupar com vibrato aí não, hein? Porque trompa não vibra. Eles não têm essa... Não usam muito essa... Então esse início como é mais... O resto não, aí tem coisas cantáveis. Mas nesse início pode ir mais direto com a mão esquerda. E essa energia no arco, ó. Isso? não. Excelente, Arthur. Muito bem, agora eu queria que você experimentasse ao invés daqui, aqui, ó. Engraçado, né, Arthur? A diferença que 2 centímetros de ponto de contato fazem, né? Som cheio, bonito. Agora, ó, primeiro compasso, vamos experimentar. Toro, totoro, 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 tom. Lembra que 2 vezes, quando a gente repete, é sempre diferente, tá? Então, primeiro compasso forte, segundo piano. Tenta lá. Muito bem. Agora você vai olhar para aquela imagem ali do trompetista e tocar olhando para lá. E ó. Eu só não dou nota 11 porque não existe. Para no 10, né? Isso é uma coisa que efetivamente a gente tem que estudar. Tocar sem olhar para o instrumento. Porque quando a gente está no palco, eu acho que é meio frustrante para o público, sempre quando o músico toca muito assim, sabe? E muda nosso som também, você reparou? Esse é meio... A atitude física muda no som. Legal, foi excelente. Agora você vai continuar. E eu vou tocar junto com você. Vai, Denise. Vai, Denise. Vai. Isso. Um pouco mais movido, Arthur, já. Vai lá, mais uma.
diretão, ó. E você pode usar aquela mesma técnica de forte e piano. E o que eu quero te mostrar aí é que a harmonia tem um ritmo. Ó, 2 compassos. Muda a cada 2 tempos. Aí a harmonia fica mais rápida. A música do Bach, a gente tem que sempre ouvir assim dentro desses contextos como ele vai manuseando. O ritmo do Bach é muito mais do que o ritmo das figuras escritas, mas o ritmo da harmonia. Interessante isso, né? E agora esse tempo um pouco mais movido, você vai reparar isso mais. Tenta lá. Aí não precisa parar. Tenta daí direto. Ó. Você pode até valorizar o dó e o ré, acho que é o que você quer fazer. Gosto da ideia, mas sem tomar tempo. Ah, já sei. Tenta uma vez de 3 em 3. Esquece, não liga o ré com si, não. Ó, isso. Muito bom. Mais uma vez lá, agora o ponto de contato, lembra? Não aqui. Ó, o ré não faz parte dessa próxima frase, não. Ele é o final da caça. Agora aqui é a frase nova, o si, tá? Então começa direto do si. Não. A música aí, Arthur, não é é o ré começa direto do si, não toca o ré não. E faz 3 em 3. Isso! Ótimo! Muito bem. Você viu como é legal quando a harmonia entra? E o Bach é uma coisa tão doida, porque a gente, enquanto toca, a gente tem que imaginar a harmonia, mesmo ela não tendo alguém tocando junto. Porque ela é uma parte... O Bach compunha a partir de harmonia, né? Por isso que os compositores românticos, que nem eu falei, o Gounod, o Schumann, assim, tinham falado, pô, será que não está faltando a melodia? Não tem mesmo, não. A música é a harmonia para eles, né, a maioria das vezes. Bach era muito místico, ele pensava muito na relação da harmonia da matemática, com as leis do universo, com espiritualidade. E a harmonia está dentro desse contexto. Ele era um matemático de primeira, mas a matemática dele era sempre voltada a tentar entender Deus através dos números. Coisa super profunda. Então, você vê que tem um ritmo então harmônico bem claro, né? Agora ele para de novo. Aí mais 2 compassos. Na verdade, bem longo, porque você ainda vai fazer aqui em cima, né? No... E se você pensar, o ritmo do Lá é imenso, né? São vários compassos. Aí, ó, depois você não esquece daquele dedilhado, de evitar esse, de fazer ela... Tenta uma vez. Dó, lá, dó, mi, fá, sol, lá, dó, mi, sol. 2.
4. 4. Fácil, né? Isso. Exatamente. E as extensões, Arthur, sempre você pensa 1, 2, 4, tá? Agora o dedilhado aí, ó. 3. Polegar. Isso. E aí, ó. Ótimo. Eu já gostei que agora quando você tocou lá, você já fez. Mas não estilo não. E aí, você vai ficar por aqui também, Arthur, olha. Tudo na oitava do Lá. Tá? Não volta ainda para essas posições não. Tenta daí do Lá uma vez. Deixa eu ver o dedilhado. Isso. Ó, é muito importante que no bariolage o tempo forte sempre cai na corda presa. Nunca... Mas... Ou seja, o Lá corda solta, ou o Ré corda solta, quando é o caso, é sempre no tempo fraco. Repara aqui. E o Lá solto é quase que uma reverberação disso. Mas a música... É isso daqui, né? Então... E quando eu caio com isso daqui no tempo forte, isso se perde um pouco, tá? Então vamos lá. Isso aí, Arthur, muito bem. Isso é tudo com polegar, tá? Isso, aí você vai ter a oitava do Lá. Faz aí pra mim. Isso, e todas as notas dessa passagenzinha vão ser aí. Sabe o que aconteceu, Arthur? No século XVIII, o Boccherini, na Itália, e o Breval, na França, descobriram que isso daqui virava um... Sabe no violão, aquele traste móvel que o pessoal coloca quando quer tocar em outras tonalidades? É a mesma coisa. Então, você podia tocar em qualquer tonalidade e baseado na oitava. Então, tudo que você tem que tocar de nota, por exemplo, nessa região, tá tudo debaixo da oitava do Lá, entendeu? Muito bom. Agora, então, Arthur, você está tocando lindamente. Ótimo. No bar, no geral, não existe extensão 3/4 no cello. Mentira, existe. Mas você evita. Estrutura sua mão sempre com 1, 2, 4. 1, 2, 3. Extensão é sempre isso. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nunca 1, 3, 4. Porque agora você não vai sentir nada, mas daqui a alguns anos sente, tá? Alguma das coisas que a gente falou no início, eu já vejo você pegando, que é esse ponto de fazer o cello reverberar, né? Que é esse daqui, nunca esse, nunca... E eu queria fazer uma última coisa com você, depois eu vou gravar 2 exercícios rápidos aí para deixar para vocês. Vibrato. Vibrato em bar é muito pouco. E quando tem, ele nunca é... Ele é um vibrato que é quase uma ressonância da nota. Então, olha... Não, por exemplo... Que eu saio do estilo, né? Então, quando ele tem, ele é quase que só um rebote da mão. E não uma coisa que efetivamente a gente faz isso. Uma coisa que eu falei que a gente se aprender a controlar o arco aqui, depois a gente faz isso quando quer. Só que se a gente começar aqui, a gente não faz isso, né, depois.
E no vibrato a gente precisa controlar ele lento. Se eu tenho isso, depois eu tenho isso, ó. Agora, se eu só tenho esse, eu meio que não saio disso, eu não consigo ampliar ele. Então, Arthur, você vai tentar para mim... Imagina que o metrônomo tá... Ó. Isso. E ó, um detalhe importante que você fez me lembrar, até para eu falar no exercício depois. O primeiro movimento do vibrato é sempre para trás. Nunca... Se você me perguntar por que, eu não sei, mas o ouvido não aceita direito quando a gente vibra para frente. Então o primeiro movimento do vibrato é sempre esse. Nunca... Engraçado, distorce, né? Quando vai pra cima, não sei porquê. Aí depois, Arthur, você vai fazer... Depois... Aqui eu tô pensando as vibrações, né? Ou eu posso abstrair das pulsações e só... Mas eu estou cuidando para que ele não tenha essa tensão aqui do... Esse músculo, aperta ele aí uma vez. Tipo quando você fecha a mão. Esse é que a gente quer evitar. Eu vou fazer o seguinte. Arthur, lindo, maravilhoso, ótimo. Obrigado. Você tem um futuro imenso pela frente. Eu vou agora gravar uns 2, 3 exercícios para a gente encerrar, porque aí fica aí para vocês depois olharem, para o pessoal que está assistindo também, coisas bem... e que tem a ver com o que a gente falou hoje, tá? Então... Bom, então eu vou encerrando aqui essa sessão das aulas práticas, dessa conversa sobre violoncelo. Eu vou agradecer ao Arthur e a Nicole por terem tocado tão bem, por terem compartilhado essa manhã aqui, esses 2 talentos que vão dar muito orgulho para o Ceará e para o Brasil e que vão espalhar muita música por aí, porque a gente, como músico, não deixa de ter uma missão de espalhar esses sons para as pessoas. E agradecer a quem assistiu também e essa equipe espetacular de produção aqui, né? Que é raro ter. É isso, pessoal. Muito bom. Obrigado, Parabéns. professor.